E o Spotify teve um lucro inédito anual depois de 16 anos de criação da plataforma de música. Inclusive, o fundador e CEO da empresa, Daniel Ek, chegou a dizer que finalmente agora a companhia sueca prova que também é um ótimo negócio. Nós estamos diante do líder mundial de streaming de música no mundo, que registrou um crescimento na base de assinantes acima do esperado no quarto trimestre, causa direta do primeiro lucro anual desde a fundação da companhia em 2008. Inclusive, a gente tem os detalhes aí desse balanço do Spotify, comemorado, evidentemente, pelo fundador. Total de usuários ativos mensais, 675 milhões, sendo que 263 milhões de usuários são pagantes, que pagam assinatura, dão dinheiro ali para o Spotify para ter um conteúdo premium, um conteúdo exclusivo ali. Por exemplo, você escuta a música e não para, você pode ver vídeos, né? O lucro líquido, tá aí finalmente o primeiro lucro, empresa no azul em 2024, no valor de 1 bilhão e 140 milhões de euros, revertendo o prejuízo de 2023 no valor de 523 milhões de euros. O que aconteceu? Qual foi a causa disso tudo? A empresa diversificou muito os negócios em um foco para além da posição dominante no streaming de música. Inclusive, nos últimos tempos, o fundador passou a pressionar a equipe para acrescentar audiolivros, podcasts e, principalmente, vídeos. Tudo para atrair novos assinantes que pagam ali pelo serviço, mesmo com 2 rodadas de aumento de preços em pouco mais de um ano. Queria reforçar aí que o vídeo foi muito determinante para esse resultado histórico inédito do Spotify. Agora, eu falei de foco, né, de diversificação. A música vai seguir na estratégia do aplicativo. O fundador disse que vai dobrar a aposta na música e ser disciplinado ao fazer tudo isso. Todo esse resultado inclusive do ano passado, o investidor aí olhou tudo isso com bons olhos. Só no ano passado, a valorização dos papéis do Spotify chegou a 138%. Bom, nós vamos conversar com o Eduardo Ibrahim, professor da Singularity University. Eduardo, obrigado, em primeiro lugar, pela presença aqui no Business. Eu gostaria que você contasse para a nossa audiência como uma empresa, né, amplamente conhecida no mundo, que é o caso do Spotify, demorou tanto tempo para dar lucro. A gente está falando aí de 16 anos. É muito tempo, Eduardo. Explica para a nossa audiência. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Business. Obrigado a você, Bruno, pelo convite. Essa estratégia da Spotify, ela não é uma estratégia nova para o mercado de tecnologia, né? Empresas como a Amazon, como Uber, já passaram muitos anos também sem dar lucro, porque elas objetivam ganhar o mercado, né? Ser líderes de mercado, como a Spotify se posicionou no mercado de música. E quando essas empresas elas se tornam muito grandes, qualquer ajuste da base de usuários, que foi o que a gente viu na Spotify, da versão freemium, né, que é onde o usuário tem o acesso de graça a muitas funcionalidades, a muitos serviços, o freemium se torna premium, né, onde você começa a pagar pelos serviços mais exclusivos da plataforma. Esse ajuste com uma base de clientes muito grande, que é o caso da Spotify, mais de 600 milhões de clientes e usuários. Você conseguir converter essa base enorme, os lucros também se tornam astronômicos e todo o prejuízo dos últimos 15, 16 anos acaba sendo revertido em poucos anos devido a essa estratégia de crescimento. Então, é uma estratégia que muitas empresas de tecnologia adotam frente às estratégias tradicionais de ter o lucro desde o dia 1, né? As empresas de tecnologia, elas têm esse, digamos assim, esse privilégio de buscar um mercado muito escalável e crescer até se tornarem lucrativas. Você citou o exemplo de algumas, né? A Amazon. Eu lembro muito do caso da Netflix, né? Demorou muito tempo para dar um lucro à empresa, né? Um lucro trimestral.
Agora, e como é que sobrevive durante tanto tempo? É investidor? Como é que sobrevive? Porque a gente está falando de 16 anos, né? Se fosse mais 4, daria 2 décadas aí de prejuízo. Como é que sobrevive, Edu? O modelo mais estudado sobre isso, né, dessa nova geração de Big Techs que a gente conhece, é o da Amazon. E o Jeff Bezos, todo ano, ele falava nas famosas cartas anuais do Jeff Bezos, né, para o mercado, que ele buscava criar valor econômico antes de valor financeiro. Ou seja, você começa a avaliar qual é a tua taxa de retenção dos clientes, qual é o teu custo de aquisição e quanto tempo esses usuários ficam na plataforma. E quando você converte ele, como eu disse, da versão freemium para premium, qual é essa taxa de conversão ao longo do tempo, de acordo com as novas funcionalidades que você coloca na plataforma. Então, isso é uma forma de avaliar o crescimento da empresa, mesmo sem ela ter ainda indicadores financeiros de lucratividade, e isso é sustentado ao longo do tempo pelos investidores, né? No mercado americano ou mesmo no europeu, onde está a Spotify, você tem um ecossistema de investidores de venture capital muito mais maduros para aceitarem esse risco durante todo esse tempo e aí serem premiados no final. O caso da Amazon teve um crescimento exponencial, as ações explodiram alguns anos atrás, que é quando essas empresas viram essa chave. Isso também não foi diferente agora com a Spotify, né? Tivemos um crescimento aí de valor de mercado muito grande, muito rápido dela, mais de 100%. Então, isso faz com que essas empresas consigam se sustentar ao longo do tempo, mesmo sem ter o lucro financeiro no curto prazo. É o indicador econômico e a financiabilidade de investidores que acreditam nesse crescimento exponencial da empresa. Eduardo, eu vou girar um pouquinho de assunto, mas eu quero ouvir a sua opinião em relação a esse tema que eu sei que você domina muito mais, inclusive, que é a inteligência artificial. Já chamo você. E a startup chinesa DeepSeek segue agitando mercados pelo mundo. A Austrália proibiu o uso da plataforma em dispositivos governamentais. Segundo o governo local, a tecnologia de AI traz riscos à segurança nacional. O Departamento de Assuntos Internos da Austrália diz que vai prevenir o uso ou instalação de produtos, aplicativos e serviços web da DeepSeek. E, se encontrados, a ordem é remover tudo dos dispositivos e sistemas do governo australiano. O ministro de Assuntos Internos, Tony Burke, alega que a tecnologia de origem chinesa expõe o país a um risco inaceitável. Apesar da determinação, a DeepSeek segue permitida para uso privado. Deixa eu chamar o Eduardo Imbraim novamente para comentar essa notícia. Você que acompanha de muito perto toda essa revolução da inteligência artificial, OpenAI, agora a entrada desse jogador poderoso chamado DeepSeek. O que significa essa proibição da Austrália? Você acha que isso pode acontecer com outros países ou até mesmo uma DeepSeek, com que abalou aí mercados, com muitos investidores, pode estar de alguma forma ameaçada ou nada a ver? Eu acho que esse é um movimento que pode sim ser replicado em outros países. Primeiro porque a gente tem a preocupação dessas tecnologias que vêm, por exemplo, da China. O movimento foi parecido com os aplicativos do TikTok, né, nos Estados Unidos. Então, a DeepSeek traz essa preocupação de ser mais uma tecnologia de um governo que a gente não sabe exatamente quais são as intenções, né, na hora de espalhar esse tipo de tecnologia no mundo. Então, isso realmente pode se espalhar pelo mundo, essa onda de proibição. Mas, por outro lado, tem também, nesse tipo de tecnologia, todo um investimento de desenvolvedores que a gente chama do ambiente de open source, né? Do ambiente de programação aberta, né? De softwares abertos. Então, a DeepSeek ela lançou uma versão que você pode baixar no seu computador, ou para quem trabalha no laboratório como eu, instalar nos seus servidores, e você tem acesso ao código-fonte. Então, embora quem usa o aplicativo não consiga fazer nenhum tipo de auditoria nesse código,
o desenvolvedor que usa a versão open source, como eu faço na minha empresa, a gente consegue verificar como o desenvolvedor chinês criou aquele código. Então, é óbvio que um código do tamanho de um LLM, como da OpenAI ou como da DeepSeek, ele é muito complexo de você entender todas as nuances que tem ali dentro, né? A famosa caixa preta de AI que volta e meia a gente fala. Mas o fato é que, se você tem essa versão open source no seu laboratório, no seu servidor, de certa forma você controla ela. Então, você pode sim verificar Você pode aprimorá-la, de uma maneira inclusive, né? independente da China o que está acontecendo. Você pode aprimorá-la, inclusive. Eu acho que isso foi uma das grandes revoluções da DeepSeek, né? Porque o código, né, da OpenAI é fechado. O da DeepSeek, ele é aberto, ou seja, qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa, na verdade, pode entrar ali e pode aprimorar e desenvolver e, inclusive, evoluir o uso da DeepSeek, né, Eduardo? Exatamente. Essa é a filosofia do mundo open source. Você lança uma versão no mercado e vários outros desenvolvedores podem se apoderar daquela versão e fazer o que a gente chama de fork, que é um caminho alternativo de melhoria daquela versão inicial da empresa que lançou. Então, isso aí está aberto para todo mundo fazer. Eu, na minha empresa, já estou trabalhando com o DeepSeek também, mas no nosso laboratório, onde nós controlamos os dados que estão sendo treinados nos nossos servidores internos com o modelo DeepSeek. Então, a gente garante que nada está indo para o governo chinês. É o nosso modelo open source totalmente auditado pela minha equipe. Muito bem, nós conversamos com Eduardo Ibrahim, professor da Singularity University, contando aí as novidades tanto de inteligência artificial, quanto dando as razões aí de uma empresa como o Spotify dar um lucro depois de 16 anos de existência. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você, Bruno. Abraço.